Para vocês, seguidores do nosso canal Janela Informativa, vocês vão ficar chocados com esse vídeo que vazou de uma influencer de esquerda, revelando toda a verdade por trás do gabinete da ousadia e como eles fizeram para atrapalhar as eleições de 2022. É chocante. A Comunicação Social da Presidência se reúnem, o gabinete da ousadia, integrantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência se reúnem, que novidade, né? Diariamente com lideranças do PT para definir assuntos que os perfis ligados ao partido devem abortar nas redes sociais. Segundo reportagem do Estadão, influenciadores pró-governo costumam participar dessas reuniões virtuais. O grupo foi chamado não de Gabinete do Ódio, mas de Gabinete da Ousadia. E uma influenciadora digital, apoiadora do Lula, revelou que a esquerda manteve um esquema de disseminação de notícias falsas contra Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2022. A gente mostrou ali no quadro de humor, foi o primeiro print, era ela ali, a Denise Tremura. Ela fez essa confissão numa sala de bate-papo no Spaces da rede social X. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos, nós influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas ia desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos, se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. E a oposição quer a abertura da CPI das milícias digitais do PT. Deputados acusam Paulo Pimenta de ter ligações com um grupo de influenciadores petistas. E o Pimenta participou de uma audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele foi convidado para explicar o pedido feito pelo governo à Polícia Federal para investigar perfis que supostamente divulgaram notícias falsas sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. O que eu fiz foi para estancar essa verdadeira indústria de fake news que, num determinado momento, tirou e prejudicou, e as próprias Forças Armadas são testemunhas disso. A Defesa Civil do Estado é testemunha disso. Energia que poderia ter sido utilizada para salvar vidas, acabou sendo utilizada para ter que responder na imprensa, na sociedade, essa quantidade de mentira produzida. Deputada, e aí, alguma chance de termos realmente essa CPI para investigar a milícia digital do PT, algo que é muito notório? Até mesmo ele, vocês viram, Rodrigo Constantino vai trazer o que fizeram com ele de fake news, revelando como eles se comportam, acusando a gente do que eles fazem. Olha o que vai dizer ele. E não é só assim, o financiamento desses grupos todos, mas é uma pressão para desligamento. Citei já o desligamento, por exemplo, do Guilherme Baumhart, que é um ótimo jornalista lá do Rio Grande do Sul, que por pressão da SECOM acabou sendo demitido da Rádio Guaíba, desligado do Correio do Povo. Então, também tem isso, deputado. É, claro que tem, né? Eles vão atrás, eles querem cancelar qualquer um que não seja alinhado à esquerda. Eu sou autora desse requerimento da CPI, junto também com o Felipe Barros, a Adriana Ventura, e nós começamos a colher as assinaturas e rapidamente está crescendo esse número. A gente espera, sim, que essa CPI seja instaurada, por quê? É muito importante, está na cara, já tem assim, confissão, tem influencer. Teve o João Willis falou sobre isso também, dizendo que criaram fake news para atacá-lo,
falou dos robôs, a Michele, lá se não me engano, da USP também, falou da Janja coordenando essa milícia digital. E nós estamos há mais de 5 anos em inquéritos que tentam achar alguma coisa e não acham nada. Eu e o Felipe Barros, eu como líder da minoria, o Felipe Barros como líder da oposição, temos trabalhado juntos e fizemos uma representação ao ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, pau que dá em Chico, tem que dar também em Francisco. Concordo. Nós queremos ver o que vai acontecer no momento em que nós temos, né, já fatos de pessoas que confessam essas contas, pau que dá em Chico, tem que dar também em Francisco. Nós queremos ver o que vai acontecer no momento em que nós temos, né, já fatos de pessoas que confessam essa milícia digital bancada por dinheiro público. Então, nós esperamos, sim, que isso dê em alguma coisa. Vamos trabalhar para que dê certo. Ô Costa, falei lá no início, é a velha história do acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Eles não entendem que há, né, entre os conservadores, entre os liberais, um movimento orgânico, espontâneo, né? E se a gente tiver que chamar alguma coisa de milícia, com certeza é este movimento nefasto, horrível, feito por este governo que está aí. Sem dúvida. Bom, tinha os MAVs já lá atrás, né? Que o Reinaldo Azevedo denunciava antes de se tornar um dos principais. É sempre assim, né? A esquerda ataca os outros diante de um espelho. E o Globo agora está com a seguinte manchete, né? Que assim como bolsonaristas, os petistas têm gabinete. De novo, isso é uma falsa equivalência, isso é fake news. A direita não tem o comando, a hierarquia, o dinheiro público, nada disso. Tem grupos de WhatsApp de pessoas que pensam parecido. Cá entre nós, eu participo de alguns, se digladiam e ficam brigando muito mais do que qualquer coisa todo dia. Não tem essa hierarquia, essa voz de comando, o Carluxo, como eles dizem, manda e a turma obedece. Já essa moça confessou o crime da esquerda e a gente sabe que tem, né? Aliás, quem tem Janones como guru. Veja, esse caso do aborto e do estupro que nós pautamos hoje, voltou ao assunto aí da semana e relembraram, né, aquele caso que eu trouxe aqui hoje, meu, lá atrás. O Eduardo Bolsonaro postou a minha foto com o passaporte americano, brincando, né, dizendo os Estados Unidos cada vez mais antidemocráticos. Chega logo o Trump. Brincando. Aí teve um sujeito que é fotógrafo, editor de áudio, cinema e música, com quase 8 mil seguidores, um tal de Jurunense, que escreveu: por falar em Constantino e no assunto do momento estupro, ele perdeu 3 empregos por dizer que caso a filha fosse estuprada numa boate, não iria denunciar o estuprador. E ainda chamaria a atenção da filha. A menina ficou abalada com essa atrocidade do pai e usou uma matéria da Marie Claire dizendo: filha de Constantino diz que ficou abalada com a fala do pai sobre estupro. E o UOL é que deu essa manchete primeiro. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos ficar. Um antigo padre adverte: não estude inglês até que você veja isso. Você já sonhou em falar inglês? O que eu não pretendo fazer, pretendo processar o Estado brasileiro, a China, que defende. Estavam gostando tanto da Segunda Guerra que a estender. Cultura de 15 trilhões. As regras fiscais. Com certeza falar muito, muito bem sobre isso, mas eu queria. A guerra nem se fala, né? Posso ir para o Brasil? Ele que veio. De lei contra o aborto. Porque sim, se fala em salvar a vida. A esquerda foi contra. A esquerda foi contra. A esquerda não quer endurecer a pena, mutila o corpo e faz a transformação secular. Agenda. Então, desde a Bia Kicis trouxe, acho que ela trouxe
o essencial, mas eu quero acrescentar algumas coisas. Em primeiro lugar, nós estarmos certos, isso ser uma pauta sensível para a imensa maioria do brasileiro. Se a gente explicar direito, é óbvio que as pessoas vão entender o que está em jogo. Isso não é sinônimo de vencer a batalha das narrativas. Então, infelizmente, eu falo isso com uma certa dor no coração, mas eles conseguiram, esses demoníacos, satânicos, esquerdistas, eles conseguiram, de alguma forma, dar uma virada na mesa em termos de narrativa, com muita mentira, espalhando muitas fake news, desinformação, omitindo detalhes importantíssimos, como as 22 semanas de gestação, espalhando medo. Deixa eu ver onde que eu vou precisar. Ele é um debochado, é um e que já é investigado há mais... Aconteceu porque todos nós... Da Dilma. Defender. A investigação que resultou... É um e-mail, apoio 4x4. 4x4, seja bem-vinda. Muita gente contribuindo antes que eu... Ética e defesa do... E o bode expiatório dessa história foi o Neri Geller, que era secretário de Política Agrícola e foi demitido, acabou demitido. Mas o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, segue no cargo com as bênçãos do Lula. Ele foi indiciado pela Polícia Federal, suspeito de ter praticado os crimes, vou ler, que são muitos: corrupção passiva, organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. Aí nas redes sociais, o Juscelino Filho tentou se defender. A investigação que resultou no indiciamento de hoje deveria buscar a verdade, mas parece que se desviou do seu propósito. Uma ação previsível, que parte de uma apuração que distorceu e ignorou fatos e nem ouviu a defesa sobre o que de fato estava sendo investigado. É importante deixar claro que não há nada, absolutamente nada, que envolve a minha atuação no Ministério das Comunicações, pautada sempre pela transparência, ética e defesa do interesse público. Bom, o Ministério das Comunicações nem deveria existir, né? O Bolsonaro, para puxar outro aspecto dessa, todo o nosso apoio. Inclusive, tal parto. Aborto, acabamos de falar. Ou seja, se é uma influenciadores pró-governo costumam participar dessas reuniões virtuais. O grupo foi chamado não de Gabinete do Ódio, mas de Gabinete da Ousadia. E uma influenciadora, que é um ótimo jornalista lá do... É uma falsa equivalência, isso é fake news. A direita não tem o comando, a hierarquia, o dinheiro público, nada disso. Tem grupos de WhatsApp de pessoas que pensam parecido. Cá entre nós, eu participo de alguns, se digladiam e ficam brigando muito mais do que qualquer coisa todo dia. Não tem essa hierarquia, essa voz de comando, o Carluxo, como eles dizem, manda e a turma obedece. Já essa moça confessou o crime da esquerda e a gente sabe que tem, né? Aliás, quem tem Janones como guru... Veja, esse caso do aborto e do estupro que nós pautamos hoje, voltou ao assunto aí da semana e relembraram, né, aquele caso que eu trouxe aqui hoje, meu, lá atrás. O Eduardo Bolsonaro postou a minha foto com passaporte americano, brincando, né, dizendo os Estados Unidos cada vez mais antidemocráticos. Chega logo o Trump. Brincando. Aí teve um sujeito que é fotógrafo, editor de áudio, cinema e música, com quase 8 mil seguidores, um tal de Jurunense, que escreveu: por falar em Constantino e no assunto do momento estupro, ele perdeu 3 empregos por dizer que caso a filha fosse estuprada numa boate, não iria denunciar o estuprador. E ainda chamaria a atenção da filha. A menina ficou abalada com essa atrocidade do pai e usou uma matéria da Marie Claire dizendo: filha de Constantino diz que ficou abalada com a fala do pai sobre estupro. E o UOL é que deu essa manchete primeiro. Bom, eu meti 16 processos na época. Um deles no UOL, porque a minha filha não ficou abalada com a minha fala, ficou abalada com a reação dos canalhas, né? Ela entendeu perfeitamente a minha fala, que não tinha nada a ver com isso que eles disseram. Então, eu estou dando um exemplo que está na ordem do dia para mostrar como eles são mentirosos, como eles tentam assassinar reputações. A Vera Magalhães, uma das que é ré nesse processo, ela foge que nem linguado ensaboado, né? E aí eles estão alegando, a defesa de alguns réus, estão alegando que eu preciso colocar dinheiro como calção porque eu não tenho mais endereço no Brasil.
Olha. Ora, eu aceito na mesma hora. Desbloqueia minha conta. Olha o nível que chegou, o Lacombe, todo o circo. Eles estão fugindo do processo, alegando que eu preciso botar dinheiro como calção para causa e tudo mais, mas eu não posso movimentar minhas contas porque o Alexandre não deixa. Então cria esse impasse. E a Vera, que o Diogo Maradi já confessou, que mandava mensagem para grupinho, o Constantino está me atacando novamente. É crítica, né? Que eles chamam de ataque. Está me atacando. Todo mundo, por favor, me defenda. Saia em bando contra ele. Olha. O Diogo Maradi confessou que ela fazia isso em grupos de jornalistas. Então veja lá como, de novo, tudo que eles acusam na direita é o que eles fazem o tempo todo. Eles projetam na gente aquilo que eles são. Eles acham que tudo é por dinheiro, porque eles só pensam nisso, que eles fariam qualquer coisa pelo time deles, porque eles pensam assim, e por aí vai. Então nós estamos lidando com pessoas realmente muito, muito desonestas do ponto de vista intelectual. E não fala isso porque nem falamos da verba bilionária para publicidade, né, do governo federal. É só olhar aí, né, a gente já está aí quase 10 da noite, o que o Bolsonaro gastou nisso e o que o Lula tem gastado. Então tem mais essa questão também. Bom, mais um assunto importante da semana: o Departamento de Segurança dos Estados Unidos confirmou que Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, não viajou para Orlando com passagem para bancar os custos. Consta sua... Histórias de amizade. Realmente, né? Aí está a confissão. Vocês viram também o que disse Constantino da confissão daquele jornalista? É surreal. E será que Alexandre de Moraes, será que alguém vai fazer alguma coisa? Porque quando é da direita, tem que ser resolvido. Mas quando é da esquerda, silêncio sepulcral. Por que será, né? Muito obrigada a todos vocês. Foco Nacional vai ficando por aqui. Até um próximo vídeo.